O Antony é a prova viva que o futebol tem seus altos e baixos, os seus bons e não tão bons momentos, e ele provou esse em apenas um tempinho de empréstimo, olha só, cara. E é por isso que nesse vídeo bora falar de 6 jogadores que meio que renasceram da cinza, né, por empréstimos, recuperaram o seu bom futebol, e o primeiro caso aqui é do Anthony Ugold. Antes de falar do bom momento que o Antony vem vivendo de uns tempos pra cá, a gente precisa voltar lá no famoso Anthony do Manchester United, né, cara? Aquele Antony que era criticado por todos, que era um jogador duvidoso, não sabe o que ele ia fazer na partida, se ele ia ficar girando igual um peão da casa própria, e por causa disso, cara, ele virou motivo de chacota na Europa, motivo de piada, e ainda por cima parecia que tinha perdido a confiança no seu futebol, tá ligado? Porque além de ser muita pressão sobre ele, a parte dessa pressão era pela falta de desempenho individual e coletivamente que ele tinha, e também muito a ver com a sua enorme transferência, cara, uma das mais caras da história do United. O cara saiu de uma passagem fervorosa pelo Ajax, muito boa, onde tava jogando muita bola, e decidiu dar um passo à frente, né? Pelo menos era o que ele achava e o que a gente achava. Para o Manchester United por uma bagatela de 100 milhões de euros vivos. E cara, tu sabe que essa grana foi totalmente torrada por falta de desempenho, falta de comprometimento, o que resultou na sua multa agora ser de apenas aproximadamente 30 milhões de euros. Uma baita de uma perca, mas uma perca que servia para jogar aonde num time como o Real Betis da vida. No começo do ano ele foi emprestado ao clube como uma forma de provar uma última vez seu valor e mostrar que o United não estava 100% errado. Ele só não provou, como mostrou que o futebol como o dele não consegue se desenvolver perfeitamente num time como o United, né? Num time totalmente perdido em táticas, treinadores e comissão técnica, seus números foram muito expressivos para meio que uma volta, né? Foram 9 gols e 6 assistências em 26 jogos na sua passagem, enquanto ainda não tinha sido comprado em definitivo pelo Betis, coisa que rolou recentemente. O Betis contratou o Gotti em definitivo aí por seus 22 milhões de euros, e agora é ver o que vai acontecer com o nosso Antony, né, mano? Outro cara que renasceu em empréstimo é o Marco Asensio. Vocês muitos podem duvidar porque ele tá num vídeo desse, sem que ele é meio que um flop, né, que vocês muitos consideram. Cara, confesso que quando tava escrevendo a parte do roteiro do Asensio, eu me impressionei com seus números antes dele se transferir por empréstimo pro Aston Villa. Pra tu que já não viu o Asensio há um tempo, o Asensio atacante, ainda na temporada passada ele tava no PSG jogando um futebol não muito bom, ficando no banco por muito tempo, o que resultou em ser emprestado no Aston Villa no meio da temporada. E seus números na passagem pelo PSG ao total foram 7 gols e 6 assistências em 47 jogos, números não muito bons, principalmente para um cara com a qualidade ainda do Asensio, qualidade essa que o Aston Villa também meio que recuperou dele, porque seu empréstimo valeu muito a pena, com seu desempenho ter aumentado bem de produtividade, fazendo seus 8 gols e uma assistência em suas 11 primeiras partidas pelo clube, jogando muito bem nos campeonatos disputados, marcando 4 gols em 6 partidas, números ok para um cara que ele já tinha dito como uma passagem meio criticada em outro clube e tava sem confiança nenhuma. Um cara que também recuperou seu bom futebol, além de recuperar sua confiança, é o belga Romelu Lukaku. Ele também tem um caso bem conturbado, porque na temporada 22-23 ele tinha voltado de empréstimo pro Chelsea, desempenhado não muito bem, não tendo regularidade como o atacante tem que ter, fazendo seus gols, além que sua confiança estava tão baixa que ele ficava muito afobado, ia pra cima quando não tinha necessidade e errava muitas coisas sem ter nenhuma pressão, tá ligado? Meio que ele só tava presente ali no time, mas não fazia merda nenhuma. Mas ainda na temporada 23-24 ele foi emprestado a Roma por 5 milhões de euros pela taxa e começou a disputar bem, fazendo bons jogos, mantendo uma regularidade e constância ótima, fazendo seus 21 gols em 47 jogos pelo clube, tendo participações importantes em campeonatos, por exemplo a Europa League, sendo importante nas fases de mata-mata, sendo decisivo e contribuindo muito bem. Além que antes ele vinha não sendo convocado pela seleção belga, quando estava rodando por empréstimo, até que depois que voltou da Roma começou a ter séries seguidas de convocação e até hoje tá sendo convocado aí, né, cara, metendo seus gols como artilheiro isolado da Bélgica. Uma das maiores besteiras dos últimos tempos do Real Madrid foi ter perdido um cara como Martin Odegaard. O Odegaard, cara, pra tu que não sabe, era da base do Real Madrid lá por volta de 2014, onde vinha até tendo um certo destaque, fazendo bons jogos pelo Real Cacilhas, só que tu sabe que o Real Madrid costuma perder joias da base sem nem mesmo querer testar direito. Foi o que aconteceu, o Odegaard começou a rodar pelo futebol holandês por empréstimos, sempre voltava no final da temporada e era emprestado de novo, porque o Real Madrid simplesmente, não sei porque, não testava o guri, até que chegou no Real Sociedad, que não era um time muito bom das pernas, mas que pegou o Odegaard por um tempinho aí, tempinho esse que ele conseguiu desenvolver seu futebol, conseguiu uma certa confiança, porque desde 2006 ele tinha subido pro Real profissional, mas ele mal entrava, tá ligado? Entrava aí faltando 5 minutos, o que não é de se esperar muita coisa de um moleque de base, né, mano? E esse empréstimo pro Real Sociedad conseguiu meio que mostrar um pouco do talento
feito do Odegaard ao mundo, conseguiu ter até que um bom desempenho nesse empréstimo, o que chamou a atenção lá do Arsenal, que chegou primeiramente pedindo ele emprestado para testar ele no time, para ver se no final do empréstimo contratava ele em definitivo, ou se era só mais um jogador comum, tá ligado? O empréstimo ele jogou até que bem, teve sim uma constância naquele Arsenal, jogou na maioria dos campeonatos disputados, até que no final do empréstimo ele volta ao Real, fica mais uns 2 meses ali, até que o Arsenal chega a um contrato definitivo de 35 milhões de euros, já que eles tinham gostado do que viram, principalmente o Arteta, que pediu a contratação dele, por justamente o Odegaard ser muito aquele estilo camisa 8 e 10 no meio de campo, que lê o jogo como poucos hoje, e importante quando precisa, além de ser pra mim um dos caras mais constantes do Arsenal desde que chegou. Seus números pelo Gunners até que são ótimos, são 201 jogos, 41 gols e 38 assistências, parece ser números insignificantes ao seu ver, porque é uma diferença ainda o que? Entre 80 participações de gols para 201, só que nem eu disse, cara, ele tem uma constância e regularidade pro Arsenal que meio que o Arteta não ousa tirar ele do time, porque se tirar o Arsenal perde de vez toda a sua criatividade no meio de campo pro ataque. Um dos melhores do mundo na última temporada também teve uma temporada bem duvidosa antes de deslanchar, e esse cara Mohamed Salah. O Salah, cara, antes de ir pro Liverpool, se tornar uma lenda absoluta do clube, tendo números altíssimos, entregando que o Liverpool não tinha desde suas épocas de ouro, só que nem sempre foi assim, tá ligado? Antes de tudo, bem lá no comecinho da carreira dele, ele era um jogador do Chelsea, um jogador bem criticado, um jogador comum, não entrava, e a prova disso é que ele só disputou apenas 19 partidas no clube, marcou 2 gols e deu 3 assistências, uma passagem bem ruizinha, nada demais, até que foi emprestado em 14-15 pra Fiorentina, onde fez uma passagem relativamente apagada, teve números não muito bons também, só que depois de voltar de empréstimo na temporada 15-16, ele vai lá pra Série A de novo, jogar na Roma, começou a ter um destaque muito maior, provando ser um cara muito importante pro time onde tava, e parte-chave da Roma ter ficado em terceiro lugar no campeonato. Depois de terminar o empréstimo, a Roma decide comprar ele em definitivo na temporada 16-17 por um valor de 15 milhões de euros. Ele se destacou tanto com seus números e regularidade que logo na temporada seguinte, a 17-18, o Liverpool entra na jogada, não quis nem saber de empréstimo e pegou o cara logo por 42 milhas. E daí, parceiro, é história, né? Se antes ele tava mostrando seu futebol aos poucos, ele chegou lá destruindo. Foram 44 gols e 16 assistências em 52 jogos. Cara, isso foi só a primeira temporada do cara, tá? Foram 32 gols só na PL em 36 jogos, além de disputar 13 jogos da Liga dos Campeões e marcar 10 gols e 5 passes pra gol. Realmente, cara, um puta de uma temporada, principalmente pra um estreante nos campeonatos. E quase ganhou a Liga dos Campeões logo em sua primeira temporada, tá? Se não fosse aquelas falhas bizarras do Karius e uma bike linda do Bale, o Salah tinha já chegado molestando geral. Pra fechar nossa lista com o nosso pipoqueiro de títulos, agora já não é mais, bora encerrar aqui com o nosso Harry Kane. A trajetória dele antes de se tornar uma lenda e pipoqueiro de títulos pelo Tottenham, ele rodou muito antes de se tornar o Kane goleador, rodou por muitos clubes pequenos, sem muita relevância na PL, até que foi só em 2014 que o Tottenham realmente deu uma oportunidade pro Kane sair do banco, que na temporada de oportunidade já marcou logo de cara 31 gols pelo clube, daí adiante virou praticamente artilheiro isolado do clube em todas as temporadas e um dos melhores em quesitos gol, tanto que seus empréstimos mostraram um bom centroavante que o Tottenham, se fosse mais cabeça dura, podia ter perdido, só que a história acabou diferente, ele esperou, até que quando deram a oportunidade o Kane deslanchou de vez, e tu já tava achando que o vídeo tava acabando, né? Mas bora falar aqui de uma rodada bônus, bora falar aqui do Thibaut Courtois. O Courtois hoje é conhecido talvez dado como o melhor goleiro do mundo atualmente, muitos até dizem que ele vai ser melhor que o próprio Manuel Neuer, e o que pode até acontecer, já que ele ainda tem seus 33 anos, e é bizarro o que ele vem fazendo com essas defesas. Mas antes dele ser esse paredão que hoje vemos no Real Madrid, ele começou lá embaixo, como todos aqui, um cara desacreditado por muitos jogador comumzinho e desacreditado até pela sua própria torcida, que na época ele era jogador do Arsenal lá na temporada 11 e 12, e ainda nessa temporada, que era a temporada de estreia dele, ele fez poucos jogos porque foi emprestado ao Atlético de Madrid com um empréstimo de umas 3 temporadas, conseguiu pegar a titularidade logo de cara do time e foi lá que ele explodiu de vez, mostrando sua extrema qualidade ao mundo, ganhando a Liga Europa, Copa do Rei em cima do Real Madrid, em pleno Bernabéu em 2013, campeão da La Liga em 13-14 e sendo eleito o melhor goleiro do campeonato na temporada. Além que no finalzinho dela quase encerra com uma orelhuda pelo Atlético, perdendo a final também pro Real Madrid, e mesmo assim pegou muito no gol,
chutes que tenham estendido ainda mais o placar de 4-1 pro Real. Mas depois disso, cara, o Chelsea se surpreendeu, tentou manter ele no clube, só que o Fiorentino Pérez mexeu nas peças, o Chelsea não tinha como segurar e vendeu Courtois ao Real Madrid, que daí é só história. Basicamente o vídeo é esse, cara, é um vídeo bem complicadinho de se fazer, até porque precisa tudo certinho, números e desempenhos individuais são bem chatos, mas mesmo assim faço isso por vocês e pra vocês. E se tu chegou até aqui, cara, a única coisa que eu te peço é o teu like pra apoiar o projeto e se inscrever caso tu tenha gostado do canal e do vídeo. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, tá ligado? Tamo junto, valeu e é nóis, e até o próximo vídeo.